Chega mais nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, trazendo mais um corte com as últimas notícias e atualizações do nosso Flamengo nesta segunda-feira, trazendo novidades do Mengão. Então galera, se você quiser também aparecer aqui, vamos deixar os comentários do último vídeo, que você quer receber também um alô aqui, vamos deixar aqui. O último comentário aqui foi do vídeo anterior de Francisco Souza e tem também Rubem Santiago. Então se quiser aparecer aqui no próximo vídeo é só você deixar nos comentários de onde você está assistindo o nosso canal Mundo Fla React, também nos ajudando. Notícias de renovação e não é do Felipe Luiz, né, Luísa? Bem-vinda, boa noite para você. Boa noite, Camila, Bené, Belly, Grafite. A data FIFA prometia ao Flamengo o avanço nessas conversas de renovação e hoje a notícia quentinha que acabou de sair, o Flamengo avançou na renovação do Arrascaeta, encaminhou bastante a situação. Tem uma coisa ou outra ainda para ser discutida ali, mas está muito bem encaminhado entre as duas partes. Um acerto de uma renovação até 2028 com uma cláusula, né, de renovação automática para 2029, dependendo aí de metas esportivas, né? Então, Arrascaeta por mais tempo, ele tinha vínculo até o final de 2026 só. O Flamengo congelou por um tempo essas conversas, né? Até gerou um mal-estar ali com o Arrascaeta, com o staff dele. E aí voltou por conta do protagonismo do Arrascaeta, né? Acho que ele falou no campo e aí não teve muito o que fazer, a torcida também já estava pressionando. E aí a diretoria voltou com tudo para essa conversa, ofereceu um aumento salarial também considerável. Ele vai ficar ali entre os principais jogadores do elenco nesse sentido. Então, tudo bem encaminhado para mais tempo de Arrascaeta no Flamengo, se ele ficar até 2029, de fato, até os 35 anos, e aí, quem sabe, encerrar a carreira no Flamengo, que é o grande objetivo dele. Ele já falou publicamente algumas vezes sobre o desejo dele de ficar no clube, de encerrar a carreira futuramente também. Então, Arrascaeta que vai ser papai aí em breve, então, tá adaptado ao Rio de Janeiro, gosta da vida aqui, quer ficar por mais tempo. Então, muito próximo o Flamengo e a Arrascaeta de anunciar esse acerto aí. E faz por merecer uma valorização, né? Principalmente por essa temporada. A gente falava, né? Acho que a qualidade do Arrascaeta é indiscutível, inquestionável, o que ele fez nos últimos anos no futebol brasileiro, desde lá do Cruzeiro até o Flamengo, quantos títulos ele conquistou, quantos momentos importantes ele foi decisivo, principalmente falando do Flamengo, né, Grafa? Mas nas últimas temporadas a gente às vezes ficava se perguntando, olha, a questão física pode atrapalhar o Arrascaeta, teve um viés de queda em algum momento ali, mas a temporada de 2025 dele mostra o quão ele é importante para o Flamengo e caso, né, acertem a renovação, eu acho que vai deixar o clube, né, se aposentar no Flamengo, enfim, ou sair já mais para o fim de carreira, como um dos maiores da história do Flamengo. Ele já tem esse cargo. Mas ele vai subindo alguns degraus, né? Ele é o jogador com mais títulos ao lado do Bruno Henrique. A gente imagina que o Arrascaeta vai ficar mais tempo que o Bruno Henrique. Então ele tem lastro, ele tem muita coisa para se colocar ainda mais na história do Flamengo e acho que no futebol brasileiro. A gente vai lembrar do Arrascaeta. É a temporada mais artilheira dele, Sim, essa, já, né, de e 2025. faltando algumas rodadas de Campeonato Brasileiro. Ele pode ter mais uma Libertadores pela frente. Eu acho que é um cara que daqui a alguns anos talvez a gente tenha a real dimensão do tamanho que ele já tem e pode ampliar esse tamanho porque está num time que briga toda a temporada. Ele está há muito tempo já e ele consegue entregar, né? Nesses 6 anos de Flamengo que ele tem, né? Acho que é a 7ª temporada seguida que ele está no Flamengo, mesmo com a queda em algum momento da temporada, mas ele sempre manteve bons números. Eu acho que é um dos jogadores mais regulares do futebol brasileiro nos últimos anos, junto do Hulk, que esse ano não faz um grande ano, mas nos últimos anos o Hulk tem números muito bons no Atlético Mineiro. Mas o Arrascaeta, sem sombra de dúvidas, nesse ano ele está acima da média. Acho que o fato do Felipe ter colocado ele para jogar um pouco mais avançado, mais próximo da área, não ter que demandar ainda nessa condição tática da equipe de recompor, acho que encontrou ele, consequentemente ele perdeu o Pedro, ele perdeu um centroavante, um cara mais de área, né? Hoje, se a gente pegar o Flamengo dos últimos anos, sempre teve um jogador que marcava gols. Foi o Pedro, foi o Gabriel. Esse ano é o Arrascaeta que está sendo esse cara, que está marcando gol e, e dando assistências. Então, acho que é válido, sempre é válido. O jogador que tem um alto desempenho, um alto rendimento, sempre é válido a valorização. E nada mais justo que ele está vivendo esse momento dessa valorização e continuar por mais tempo no Flamengo. É um grande jogador, desejado por outros clubes do futebol brasileiro. O próprio Cruzeiro manifestou interesse na volta do Arrascaeta para o próximo ano. Mas certamente ele deve continuar no Flamengo. E aí, Luísa, pensando no clássico também, né, de quarta-feira, até porque para o Flamengo é importante, né, na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, um resultado nessa rodada.
tem ainda fora de campo, né, nos bastidores, a discussão da renovação do Filipe Luís, mas tem retornos importantes dentro de campo para esse clássico contra o Botafogo. Tem jogadores que ficam à disposição, tem outros fora. Como é que está? Que jogadores estarão à disposição do Filipe Luís para esse jogo? Bom, o Felipe que está caminhando um pouco mais, né? A situação do contrato do Filipe Luís é um pouco mais... Tá um pouco mais atrás do que a do Arrascaeta. Eles tiveram um avanço durante essa data FIFA também. O Felipe colocou os valores dele na mesa e agora o Flamengo está estudando uma contraproposta porque achou um pouco acima, né? Então, normal desse tipo de negociação. Mas com relação ao clássico, né? O Felipe vai ter o retorno do Eric Pulgar, que estava lesionado, ficou 3 meses fora e agora vai ter a oportunidade provavelmente de entrar no campo. Talvez como titular, porque o Felipe tem problemas no meio-campo também para essa partida. O Saul não treinou nos últimos dias com o grupo e provavelmente vai ser desfalque. O De La Cruz é outro também que não treinou, inclusive hoje, segunda-feira, não treinou também com o grupo. Tem focado mais ali na parte interna, né? Fica na academia, reforçando, fazendo reforço físico, que é importante para ele. E ele tem problema de jogar no sintético. O De La Cruz tem problema nos 2 joelhos, então o Flamengo geralmente preserva ele. Ele só jogou em campo sintético 15 minutos, desde que chegou no Flamengo. Então, o De La Cruz também deve ser desfalque. E o Alan está com um problema de fascite plantar, que é um problema que ele já tem há algum tempo. Ele já desfalcou o Flamengo algumas vezes por conta disso. Então, também está nesse momento dessa recuperação e também deve ser desfalque para o Flamengo. Então, esses 3 nomes fora, o Pulgar deve estar de volta. O Flamengo também vai ter o Léo Pereira e o Alexandre, que estavam suspensos no último jogo. O Danilo e o Alacian estão fora, cumprindo suspensão, porque foram expulsos contra o Bahia. E aí, muito por conta desse contexto também, gera a expectativa de ver o Pulgar voltando ao time, né, Bélio? Por essas ausências que a Luísa trouxe pra gente e por ser um jogador que, quando saiu do Flamengo, ele tinha esse status de titular, né? O último jogo do Pulgar, inclusive, foi a eliminação para o Bayern de Munique na Copa do Mundo de Clubes. Inclusive, na interatividade no GE. Globo, a torcida já coloca o Pulgar no time titular. Ele volta com esse status de titular, ele mesmo nesse período afastado, né, de pouco mais de 3 meses, e com o Flamengo encontrando opções, né? Porque o Flamengo em muitos jogos encontrou ali Jorginho com o Saul, é uma dupla que funcionou em vários momentos, mas agora o Flamengo também já teve resultados ruins numa sequência, perdeu a liderança. Como que você enxerga essa volta do Pulgar a ser, né, a alternativa, a ser uma possibilidade para o Filipe Luís? É sempre bom você ter bons jogadores à sua disposição, né? Imagino que a titularidade do Pulgar seja conquistada com o passar do tempo. Acho que ele tem, sim, bola para voltar a ser titular, mas agora, imediatamente, me parece até um pouco irresponsável. O jogador acabou de voltar de lesão, então esse retorno aos gramados tem que ser feito de uma forma gradual, né? A gente está cansado de ver jogador que volta de lesão, estoura de novo, e aí fica naquele ciclo completamente desagradável que nenhum jogador quer estar, e para o clube isso também é muito ruim. Até pelo gramado sintético. Exatamente, também, né? Exatamente. Levando em consideração que o gramado é sintético e tudo que eu falei aqui, eu imagino que a titularidade do Pulgar, ela vai acontecer sim em algum momento. Talvez não de forma imediata, porque o controle de carga ele faz parte também da rotina do atleta de alto rendimento. Com todos à disposição, sai o Saul do time ou o Saul é deslocado? Porque o Filipe Luís já falou que lá atrás que o Saul, ele enxergava o Saul como um jogador aberto pela direita, para ser até um substituto para o Gerson naquele momento. Mas o Saul acabou se encontrando também, como dupla do Jorginho. Eu acho que dá para deslocar o Saul. Assim, é difícil você tirar ele também da posição, né? Mas é mais um nome que o Filipe Luís tem à disposição dele para isso. E quando o Pulgar ele lesiona, o Flamengo perde Pulgar e Gerson num intervalo muito curto de tempo, né? E acaba ficando, se reforçou e tudo mais, mas eram 2 posições muito importantes, que foram 2 pilares da trajetória do Flamengo até as 2 ausências acontecerem. Mas eu acho que esse meio de campo é enjoado, né? Esse meio de campo é... E deslocando o Saul, você tem que tirar o cara que vai ser o deslocado. Quem vai ser deslocado pro banco, né? Tem que deslocar alguém pra fora, né? Mas acho que tem algumas questões pro Felipe. Acho que, claro que o clássico tem um peso muito grande, né? Quando a gente está falando de um Flamengo e Botafogo, mas tem algumas... Nesse momento, talvez a resposta mais importante do time seja ofensiva, né? Do que exatamente ali na proteção da área. Proteção e criação, né? Claro que é um time que se mostrou vulnerável defensivamente em algumas circunstâncias, mas vem de 2 jogos em que não fez gols, né? Claro que teve a expulsão do Danilo contra o Bahia, isso obviamente tem um peso grande na partida, porque tinha 10 minutos de jogo, 12 minutos de jogo,
mas no clássico, no jogo contra o Cruzeiro, né, no Clássico Nacional, enfim, na disputa ali no Maracanã, também teve dificuldade de fazer gols. Acho que talvez essa seja a resposta mais imediata que o time precisa dar no Clássico. Assim, não fez gol porque não finalizou bem, né? Mas criou situações para marcar verdade. gols. É diferente. Às vezes, quando você não cria, aí você tem um problema. Não conseguiu criar em 2 jogos. Criou poucas chances devido ao grande número de chances que o Flamengo cria. Só que, infelizmente, essas oscilações existem no futebol brasileiro. Não é só o Flamengo. Todos os outros 19 clubes da Série A passaram por isso e vivem um bom momento. Só que o Flamengo está oscilando num momento crucial da temporada, que é a reta final, onde vê o Palmeiras abrindo pontos. Isso aí preocupa bastante o torcedor, deixa o torcedor apreensivo. O clube fica um pouco mais apreensivo. Mas, assim, eu penso que... Eu acho que eu estou com a Belly também. Acho que o Pulgar não volta para ser titular absoluto agora. Eu acho que... Lógico, é um jogador que tem um trabalho defensivo muito maior do que os outros jogadores. Eu acho que o Flamengo, nessa reta final, vai precisar de ter um time mais, não tanto ofensivo, mas um time mais equilibrado defensivamente para sofrer menos e continuar forte no ataque. Mas eu acho que é válida a volta dele e a melhora dele, porque é um jogador importante para o elenco. Agora, Luísa, talvez o Flamengo tenha nessa semana um dos momentos mais desconfortáveis da temporada, né? O Flamengo foi líder do Campeonato Brasileiro durante muito tempo, perdeu essa liderança, viu o Palmeiras vencer num jogo atrasado e agora, com o mesmo número de jogos, o Palmeiras tem 3 pontos a mais e 2 vitórias a mais, ou seja, o Flamengo precisaria tirar 4 pontos para recuperar essa liderança com os do Nilton Santos. E o confronto direto no fim de semana contra o Palmeiras. Então é uma semana que tem esses ares de decisão também para o Flamengo. Acho que 2 jogos, 2 rodadas, não vão definir o fim do campeonato, mas são jogos de pesos diferentes, né? Acho que o Flamengo tem, para não deixar o Palmeiras desgarrar, né? O Palmeiras pega o Bragantino em casa enquanto o Flamengo visita o Botafogo. É isso, o Flamengo encara essas próximas semanas como as mais decisivas da temporada, porque além desses 2 jogos que são fundamentais, um clássico e um confronto direto, tem os jogos contra o Racing também pela Libertadores, que vão definir muito do que vai ser essa reta final. Se vai ser expectativa por disputar o Brasileiro e por estar na final da Libertadores, ou se vai ser panela de pressão, que sempre é no Flamengo, mas vai ser muito pior caso o time perca para o Palmeiras, por exemplo, e saia dessa disputa do Brasileiro, ou fique mais difícil essa disputa do Brasileiro, e seja eliminado para o Racing. Então, o Flamengo encara internamente essa volta da data FIFA como o momento mais importante da temporada. E aí, por isso também, que avalia, por exemplo, botar um Pulgar, que não está 100%, obviamente, porque ele está voltando de lesão, mas quem sabe usar como titular, porque a solução, nesse caso, é o Everton Araújo, que está no banco, mas é garoto. Então, Felipe Luiz vai pensar aí o que fazer para encaixar melhor esse time. Tem o jogo contra o Palmeiras, o Pulgar também tem um outro fator, o Pulgar está pendurado. Então, se ele leva o cartão contra o Botafogo, já está fora contra o Palmeiras. Tudo isso vai entrar na balança aí para o Flamengo entender a melhor maneira de usar esse jogador e também esse retorno, né? Por exemplo, do Saúl, que durante a data FIFA ficou focado nessa parte física. Enfim, tem o jogo da Libertadores, então você não pode forçar muito as situações agora no Brasileiro e correr o risco de perder jogadores importantes para a partida contra o Racing. Então tudo isso vai entrar na balança do Felipe Luiz. Naturalmente, o Flamengo quer usar o que tiver de melhor nessas partidas. Tem um jogo contra o Fortaleza também fora de casa, nesse meio do caminho aí. Mas são as semanas mais importantes para definir. E aí se define tudo, né? Porque tem o Campeonato Brasileiro agora é o momento fundamental para o Flamengo retomar aí essa liderança e conseguir ameaçar o Palmeiras. E também contra o Racing são jogos difíceis. O Flamengo sofreu contra o Estudiantes. A partida contra o Racing promete ser mais difícil do que foi a contra o Estudiantes. Então, o Flamengo aproveitou essa data FIFA principalmente para essa recuperação física dos jogadores. Não só desses que estão lesionados que eu citei, mas também o Samuel Lino, que vinha numa sequência muito forte e já estava sentindo essa parte física. O próprio Arrascaeta, né, que a gente citou aqui no começo, também, né, precisa desse cuidado físico. Então, essa pausa foi, eu diria, providencial aí para o Flamengo conseguir se reorganizar para pensar nessas próximas semanas. Mas aí vai ter que dar a resposta no campo. Aí o jogo contra o Botafogo vai ser fundamental para isso. São semanas importantes e decisivas para o Flamengo e para o Palmeiras também, né? Porque disputam as mesmas competições nessa reta final de calendário. E aí a gente traz os próximos jogos, os próximos 5 jogos de Flamengo e de Palmeiras. Essa próxima rodada, já no meio de semana, o Palmeiras joga em casa contra o Bragantino, o Flamengo tem o clássico contra o Botafogo no Nilton Santos. Depois a gente tem o confronto direto no final de semana. Na semana que vem voltam
as disputas da Libertadores e a semifinal do Palmeiras contra a LDU, primeiro jogo fora de casa, e o Flamengo, primeiro jogo em casa contra o Racing. De volta para o Brasileirão, no outro final de semana, o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro, também ele postulante, né, na briga pelo título, e o Flamengo, mas em casa, no Allianz, né? E o Flamengo vai ao Castelão enfrentar o Fortaleza. Na outra semana, o jogo de volta decisivo da Libertadores, o Palmeiras em casa contra a LDU e o Flamengo fora de casa contra o Racing. Que belo calendário. Tem um comentarista da casa, que veio mais de 20 vezes esse ano ao Tá Na Área, que falou nas últimas semanas que o confronto direto é importante, mas os outros jogos podem ter um peso muito maior. Você sabe quem ele é esse tem cara? Garrafinha? Ainda não. Ah, então já sei. Essa moral que eu tô te dando, Grafa. Obrigado. O Palmeiras ultrapassou o Flamengo antes do confronto direto. É verdade. Claro que o confronto direto pode ser uma possibilidade para o Flamengo retomar a liderança ou encostar, né, no Palmeiras nas próximas nesse rodadas. momento, o Palmeiras só depende de si, né? Sim. E ele pode, independentemente do confronto direto. Se ele vencer todos os jogos e perder o confronto direto, ainda assim o Palmeiras seria campeão brasileiro. Cara, essa rodada de amanhã é importante, porque caso, e pode acontecer, do Flamengo não vencer o Botafogo no Newton Santos, empatar ou até perder, e o Palmeiras vencer o Bragantino, ele abre 5 pontos. 5, né? Vai para 5 pontos. Com empate seria 5 cinco, pontos. O confronto direto já não tiraria já o... E ali, olhando aquelas duas tabelas ali, acho que o Flamengo, esses próximos 2 jogos, Botafogo e Palmeiras, são os mais importantes. Ah, mas tem o jogo do Racing pela Libertadores, mas o jogo do Racing vai chegar condicionado do que acontecer nesses 2 jogos. E pro Palmeiras é o Flamengo, né, em casa, aqui no Maracanã domingo, e o primeiro jogo contra o Racing. Contra o Racing não, contra a LDU, que o Palmeiras, acho que se apega ao desempenho fora de casa na Libertadores dele, é muito bom. Eu acho que isso dá uma tranquilidade maior pro Palmeiras. Mas tudo pode acontecer, e acho que o Abel deve falar para os jogadores do Palmeiras e o Filipe Luiz para os jogadores do Flamengo sobre o Brasileirão, que o mais importante é a 38ª rodada estar em primeiro. Certamente eles usam esse discurso, estão usando esse discurso. Um jogo de cada vez. Se deixar abrir mais de 3 pontos, já fica mais complicado. Tem toda essa questão de prioridade, né? Nesse momento, o Flamengo colocou o ano inteiro o brasileiro como prioridade. Agora, nesse momento, tem 2 partidas que tem, né, quase um nível de decisão mesmo. Se o Flamengo sair dessa sequência... Palmeiras e Cruzeiro nessa sequência. Exato, ainda. depois do primeiro jogo da Libertadores. Então também tem isso, se desgarrar muito, a gente sabe o quão difícil é tirar pontos desse Palmeiras que está calejado no Campeonato Brasileiro com o Abel Ferreira também, né? Campeonato Brasileiro é difícil, né? É difícil, né? Todos os jogos são importantes a partir de agora. É muito difícil você traçar. Claro que os confrontos diretos, eles têm... Acho que até mesmo aquela nossa sensação oriunda de mata-mata, né? Um contra o outro, a gente vai ver aquilo acontecer. Acho que quem disputa em cima, Beli, desculpa, acho que é mais difícil que a Libertadores, o Campeonato Brasileiro. Quem disputa em cima, olhando essa reta final agora, você vencer o Brasileiro é muito mais difícil do que vencer a Libertadores agora, faltando poucos jogos, né? É uma regularidade. Agora você que tem um confronto brasileiro, pode ter na final, né? É uma regularidade que a competição pede, que são poucos os times que se apresentam. Falando em número de jogos mesmo. Para ganhar o brasileiro é o triplo, basicamente. Você joga 38 rodadas. Para ganhar a Libertadores, você joga menos. Joga 13. É isso, exato. E com um nível de enfrentamento que a gente sabe que muitas vezes, né, por mais que o Flamengo tenha, né, passado por alguns problemas, você joga uma fase de grupos contra equipes que figurariam na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, né? E por ser mata-mata também ainda tem essa situação extra, porque qualquer coisa pode acontecer no jogo de mata-mata. Né? Uma expulsão no começo de uma partida pode condicionar o jogo e a classificação. Então, assim, né? Você não consegue controlar, né? Não dá, é muito difícil. No Brasileirão você consegue ter um controle, assim, entre aspas, assim, da regularidade. É isso, é maratona e 100 metros. Então, é complicado. Precisa provar que tá bem muito mais vezes, né? Essa é a questão também. É isso. Agora, você dá moral pro grafite é moleza, da garrafinha é nada, né? Ele tá ajudando. Tô te ajudando, Grafa, que veio 23 vezes ao Tá Na Área. Me falaram... Aqui, ó, quem tá destoando das garrafas. Me falaram que você já ganhou a garrafa. Que isso. É isso? Eu vou vir quarta-feira de novo. É isso aí, nação. Ficamos por aqui. E esse foi mais um post trazendo aí conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo nesta segunda-feira. Então, bastante novidades aí. Tá chegando aqui, conhecendo o nosso canal, deixa aquele like, se inscreva e também não se esqueça aí de comentar, deixar nos comentários aí a sua opinião de onde você está assistindo o nosso vídeo, que você pode aparecer aqui o seu comentário no próximo vídeo do nosso canal Mundo Fla React. Então ficamos por aqui e até o próximo vídeo, galera!